Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, estamos iniciando mais um episódio do programa Diálogos. Sejam todos bem-vindos ao programa, ao canal aqui da Seiichi Noye do Brasil. O nosso tema de hoje é uma pergunta: como manter a mente equilibrada? Olha, eu considero esse tema bastante interessante. Afinal de contas, todos nós vivemos dias intensos, rotinas bastante corridas e muitas vezes repletas de problemas, de questões, de dúvidas. Enfim, então, com certeza o diálogo de hoje vai trazer importantes respostas. Se você também achou esse tema já interessante, aproveite para curtir, neste momento, esse vídeo e também para se inscrever no nosso canal. Na nossa mesa de hoje, nós estamos contando com a presença de 3 preletores da Seiichi Noye. Temos aqui a presença da preletora, aspirante a preletora da sede internacional, Silvana Cassimiro de Souza. É uma alegria tê-la conosco, preletora Silvana. Muito obrigada, Natália, muito obrigada. Também aqui o preletor Romeu, preletor em grau master, preletor Romeu Passe Filho. É uma grande alegria, preletor, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz também de estar nesse dia maravilhoso aqui com os amigos, compartilhando, batendo esse papo aqui. Muito obrigada. E preletor em grau master, Milton Kazuo Norimatsu. Tudo bem, preletor Milton? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, sejam bem-vindos, novamente. Fiquem à vontade aí para a nossa conversa de hoje. Podemos começar, então, o nosso assunto de hoje? Pode começar. Então, vamos em frente. Bom, preletores, muitas vezes a gente então vai falar, hoje aí sobre essa mente equilibrada. Muitas vezes nós perdemos, a tão almejada tranquilidade, a tão almejada paz por conta do nosso passado. Então, eu vou começar com o preletor Romeu aqui, Preletor Romeu, como que a gente faz, então, para encarar os desafios, na verdade, assim, acho que os erros, os fracassos do passado. Talvez aqueles que nos assistem, estão pensando, puxa, se eu errei lá no passado, eu vou ter que sofrer para o resto da vida? Conta pra gente um pouquinho sobre esse assunto, por favor. Na verdade, essa parte do fracasso, a Seiichi Noye é uma literatura vasta, maravilhosa, que ela nos explica de uma maneira e muda completamente o ponto de vista do fracasso. E é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo hoje muitas pessoas que vive aí sofrendo, enfim, e até hoje teve uma situação lá atrás, 20 anos, 30 anos atrás, e ainda carrega esse fracasso, isso fica se repetindo por muitos anos na vida e ela não consegue hoje deslanchar, Mas o Dr. Masaru Taniguchi nos ensina de uma maneira muito simples. Por exemplo, você deve dissociar a palavra fracasso da palavra de incompetência. E deve encarar como é colocado na pergunta que foi feita, Thomas Edison, que ele fala que ele não fracassou 100 vezes, mas ele fez 100 experiências que não deu certo.
Então, a primeira parte, de maneira bem didática, é separar essa palavra, utilizar como experiência. Se você utiliza como experiência, essa foi que não deu certo. Se você coloca dessa maneira, não existe impacto, mas sim um preparo para um desenvolvimento, para um salto maior. Aí você se separa dessa parte do fracasso. E também usa palavras de afirmações que nos ajudam muito, né? Sou uma pessoa de sucesso, eliminar esse conceito que ficou arraigado, principalmente para a pessoa que teve muito tempo atrás esse conceito, teve essa situação, até hoje ela ainda carrega, ela tem que eliminar isso usando o poder da palavra, através de, enfim, inúmeras práticas que a Seichonoye ensina. Mas a primeira parte principal é dizer, você não é incompetente, você não é incapaz. É separar essa parte. Olhar, ter outro olhar, não é isso? Exatamente. Eu creio que nós temos que ter a visão sempre de avanço, de progresso, né? Se manifestou alguma dificuldade, a dificuldade vem para que a gente aprenda, que tire as lições, que veja qual foi a postura mental que nós tivemos para aquilo estar manifestado. Então, se aconteceu um aparente tropeço, o que a gente faz? A gente levanta e recomeça, mas sempre com um sentimento. Como que eu vou recomeçar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender? Quais foram as minhas lições? E aí, nesse livro, Preceitos para Aprimoramento Diário, o professor Seiichi Taniguchi, ele coloca assim, não tenha receio de fracassar na vida, não existem fracassos. Mesmo que seja um aparente fracasso, é lição. Então, só existe realmente esse avanço. Então, ele diz assim, é uma grande escola. Nós vivemos num ambiente que é uma grande escola, que é um local de aprendizado, onde tudo vem para o crescimento e aprimoramento espiritual. Creio que, indo nessa linha, tudo que se manifestar, a gente vai aprender as lições, seja lá o que for. Né? Então, é nessa linha mesmo. Muito bem. De outra parte também, é que nós temos uma visão muito curta, né? Sim. Então, olha para aquele aparente fracasso e fala, eu sou um fracassado, né? Sim. O professor Raimundo já falou a diferença, né? Entre ter errado, incompetência e a capacidade, né? Mas o próprio professor Masaru Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, ele dizia, né? Eu agradeço aos tropeços que eu tive na minha vida, né? E quem lê a biografia dele, que está, na verdade, a vida, volume 19 e 20, vai perceber que ele tropeçou muito mesmo, né? Ele diz, agradeço porque se não fossem esses tropeços, eu seria hoje, provavelmente, um professor universitário, né? No entanto, essa série de aparentes tropeços, tropeço é sempre aparente, né? Essa série de tropeços aparentes é que me trouxe até onde eu estou, né? Então, esse é um ponto também para a gente se aceitar, né? Perfeito. Errou, faz parte da vida, né? E faz parte da trajetória, e a gente precisa ter a confiança de que essa trajetória sempre vai para um lugar melhor, né? Mesmo que lá atrás tenha tido um tropeço. Então, aquilo foi importante, né? E agradecer. E aí a gente se autoaceita, porque o pior de tudo é ficar se condenando, né? Sim. Aí pega o chicotinho e fala, eu não presto, não sei o quê, né? Então, é mais a autoaceitação mesmo. Perfeito. Isso está muito ligado aos erros do passado, né? Aquilo que vai ficando Sim. gravado, né? Olha, realmente Exatamente. aquilo aconteceu e parece que a vida não segue adiante justamente por tudo aquilo que aconteceu. E eu acho que assim, a colocação do professor Milton foi maravilhosa, porque você veja bem, realmente é isso. Às vezes a gente está seguindo por um caminho, não é aquele caminho. Então, até aquele fracasso aparente está te desviando para um outro. Vou dar um exemplo muito simples da minha vida, gente. Eu, antes de entrar nesse trabalho que eu estou hoje, até hoje, 41 anos nessa área, eu tinha ido fazer um psicotécnico no banco. E tomei pau. Eu estava lá chateado com aquilo que foi reprovado. Mas, de repente, passei num determinado local, fui visitar minha irmã, que trabalhava lá na associação comercial na época, e conversando com ela, assim, passou um camarada perto de mim, e aí começou a conversar comigo, e falou, olha, e aí, quando você tem garoto? Ah, tenho 19 anos, você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, o que eu vou fazer? Você vai vender espaço em jornal. Quando eu começo, quarta-feira de cinza, você aparece aqui. Daí ele virou as costas, não sabia quem era. Eu perguntei para minha mãe, quem é esse camarada? É o chefe. Mas é sério isso aí? Ela falou assim, só que... Eu falei, como é que é esse trabalho? Ó, tem uns que ficam alguns anos e não tem sucesso, tem outros que têm sucesso. Eu falei, então é aqui que eu vou ter sucesso, ponto. Mas foi aquela... Se eu tivesse, de repente, sido descontratado do banco, eu não teria aceito o caminho que eu tinha a seguir. Então, a gente, com esse olhar da Seichonoye, nos mostra que a gente deve agradecer realmente e entender que Deus está sempre preparando um caminho maravilhoso para a gente. Mesmo nas coisas que aparentemente está errada, não existe o errado, só existe o certo, né? Essa postura dentro da Seichonoye nos liberta, né, Milton? Sim, Perfeito, sim. perfeito. Outra coisa importante também é nesse sentimento gravado no passado, na mente, né?
muitas vezes as pessoas elas não têm força para ir para frente. Então, elas vivem negligenciando o seu treino, né? Então, aí não existe o esforço. Aí o professor Seide fala que esforço já é manifestação da vontade de Deus. Então, quanto mais eu me esforço, mais eu estou manifestando a vontade de Deus. Então, nós não podemos negligenciar o treino e achar que não temos essa capacidade de seguir para outros rumos, como o professor Romeu falou, né? Então, esse treinamento não é o meu... eu estou treinando agora para eu descobrir os meus rumos, os meus caminhos. Então, por isso que é importante o treinamento intenso, né? De todo dia um pouco, né? Todo dia um pouco. Na verdade, é assim, a consciência do Filho de Deus, né? Então, aquele tropeço lá de trás, a pessoa fica amarrada e fica com medo, né? Acho que é isso que você deve estar falando também, né? Imobiliza, o medo que imobiliza, sim, né? Sim. Então, precisa estar lembrando sempre que é filho de Deus, né? E no Filho de Deus não tem margem para medo. Então, óbvio, em termos práticos, podia falar assim, está com medo, não tem importância, vai assim mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Perfeito. Que dentro de você tem alguma coisa que vai te sustentar. Perfeito. Maravilha. Diretor Milton, aproveitando, ainda falando sobre o passado, né? Pensando aí nos ressentimentos, nas mágoas que a gente tem de outras pessoas. É possível lidar com isso? É possível perdoar? Como que a gente faz? Quando a gente está falando ali de passado, né, de erros, enfim. Como que a gente trata esse relacionamento, sabe? Aquilo que ficou gravado ali de ressentimento, de mágoa. Enfim. Sempre é importante ter essa linha principal da Seitonoye, né? Tudo vai para o bem. Né? Então, aquele aparente ofensa, né? o aparente machucado que a pessoa te causou, né? A gente precisa pensar assim, naquele momento era o mais importante para a minha alma crescer. Né? Então, lógico, não estou dizendo que é agradável. Precisa separar as coisas, por isso o doutor Romeu aqui. Né? O agradável do que é o aprendizado. Né? Lógico que não foi agradável, né? Mas naquele momento, talvez, eu precisava daquele fator desagradável, né? Para, de repente, eu me colocar em reflexão, né? Para, de repente, aprender alguma coisa, né? Para, de repente, saber se eu não estou agindo assim com os outros da mesma forma. Né? Então, tudo que vem para nós é para o crescimento da alma. A Seitonoye sempre vai falar isso, né? Aqueles aparentes males, né? Que te machucaram, que te injuriaram, né? Na verdade, são passos, né, que, devido ao estado mental daquela época, foram necessários que fosse daquele jeito mesmo, né? E se você olhar assim, você vai até agradecer as pessoas que te injuriaram, né? Porque foram professores, né? E nem todos os professores são agradáveis, volto a dizer, né? Mas eles têm uma função importante para cumprir na sua vida. Eles ajudaram e estão ajudando sua alma a crescer, né? Então, mesmo aqueles que nos prejudicaram, a gente tem que agradecer. Então, perdoar? Olha como a Seitonoye é maravilhosa. Né? Ela fala em dois eus, né? Tem um eu falso, que é o fenomênico, esse captado pelos 5 sentidos, e o eu verdadeiro, né? Então, precisa focar esse eu verdadeiro, que ele jamais foi prejudicado. Ele estando ligado ao infinito, e sendo a própria manifestação do infinito, não tem como o infinito ser prejudicado. Não tem, né? Ele está ligado diretamente a Deus, ou seja, Deus é o todo de tudo, né? Então, não há como existir o prejuízo. É que na nossa mente, na mente do eu fenomênico, do eu carnal, né, ele fica muito preso às questões mais próximas, né? Ele tem algum prejuízo, honra e desonra, né? Fui ofendido. Né? Então, esse é um convite para a gente ter uma visão um pouco mais ampliada e sair um pouco desse mundo estreito, sabe? Né? Então, lógico, a sociedade como um todo, a cultura que nós temos, privilegia esse estado mental mais estreito, né? Mas nós que estamos na Seitonoye, você que está nos vendo, né, é importante você saber que tem um mundo muito mais vasto, né? Muito mais amplo, muito mais livre. Né? E é esse que a gente precisa ter a consciência, né, da existência. Perfeito. Muito bem. Inclusive, eu queria já nesse momento, preletor Milton, pegar aqui uma oração da página 26 do livro 365 itens para alcançar o ideal e já falar aqui, volume 2, pessoal, falar para vocês uma oração que já tem aqui na página para que a gente possa fazer esse treinamento que o preletor Milton está falando. Então, para eliminar esses sentimentos, nós devemos mentalizar da seguinte forma: já não guardo ressentimento algum contra, né, essa pessoa alguma. Não tenho esse ressentimento. Não corro nenhum perigo de ser atingido por vibrações de pensamentos maléficos. E já que todos também são filhos de Deus,
jamais alguém pensou em algum tipo de maldade contra mim. Mesmo que alguém tenha me prejudicado, isso não passou de aparência, pois, na verdade, seus atos estão destinados a trazer-me, no final, boas consequências. Por isso, agradeço a todas as pessoas. Então, essa é a oração aqui da página 26. Página 26, ótimo. Muito obrigada, Preletora Silvana. Muito bom. Preletor Romeu, olha só, nós acabamos de falar aqui, né, então, um pouquinho sobre o passado, sobre esses erros, né, os fracassos do passado, sobre essas mágoas, então, né, de pessoas. Sim. Então, e aí a Preletora Silvana trouxe uma oração aí bem bonita aí para a gente poder também ter como exercício aí, né? Mas, às vezes, também, eu fico pensando que nos tira essa paz, essa tranquilidade, é o futuro. Né? Assim, o medo do futuro. Então, como que a gente faz para lidar com essas preocupações, com o medo do futuro? Sabe aquela dúvida de, puxa, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Não sei, né, se os senhores também têm essa dúvida, né, se já surgiu em algum momento da vida, mas como que a gente faz para lidar, então, com essas preocupações do futuro? Assim, essa parte da preocupação hoje, mais do que nunca, com o futuro, está bem presente, né? A gente vê assim, as pessoas bastante preocupadas. E o professor Masaru Taniguchi, nesse livro Reconstruindo a Vida Humana, tem 2 capítulos fundamentais, que é como eliminar o medo e eliminar preocupações. São 2 capítulos basicamente em cima disso. Ele já nos orienta, né? Ele diz que, é como você falou, que a preocupação, o receio, o medo, ele nasce de uma incerteza por uma brechinha que entra na sua mente com um projeto futuro, algo que ocorreu, enfim, que saiu fora, que não era aquilo que você queria. Isso vai gerando uma série de incertezas e preocupações, ansiedades. Isso realmente hoje vem tomando conta da parte da humanidade. A gente se vê muitas pessoas se deparando com essa circunstância que, se você for pegar em condições normal e analisar a vida dela, ela não tem nada assim concreto para se preocupar. São coisas, fantasias da cabeça, são coisas que vai desenhar na cabeça. Então o mestre diz o seguinte, que tudo isso se origina da falta da fé em Deus, da certeza que só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira. E isso é fundamental dentro do ensinamento da Seichonoye, nós aprendemos. Então a pessoa que está fazendo parte da Seichonoye, ou aquelas que não fazem parte, estão chegando agora, tem que entender essa verdade que é um dos pilares da Seichonoye. Só existe Deus, só existe imagem verdadeira. E se você pega a segunda parte, esse mundo é projeção da mente, e vem e fecha, porque você veja bem, só existe Deus, só a imagem verdadeira, como explicou o Preletor Milton. Você veja bem, o eu real, ele jamais é atingido por qualquer circunstância, né? Então nós aprendemos através do eu real que nós somos indestrutíveis, essa é a nossa imagem verdadeira. Então precisa se unir a Deus no mundo da imagem verdadeira e realmente sentir a presença e se entregar. A segunda parte é usar aqui o poder da palavra, porque nós estamos num plano fenomênico que se dá de acordo com as palavras. Nesse livro, inclusive, no final num dos capítulos desse aqui da preocupação, ele dá 2 pontos fundamentais. Além da meditação, nós devemos fazer palavras de afirmações, direcionar a nossa mente todas as manhãs e escrever também. E ele cita que a gente pode pegar, nós temos aí a Sutra em 30 capítulos, que é fantástica. Ler todos os dias, mas só não ler, inclusive escrever, para que fique cada vez mais gravado na mente das pessoas, porque dessa forma, de acordo com a lei semelhante atrai semelhante, se você vem só pensando em coisas boas, você acaba que realmente entrando nessa e você acaba sentindo essa presença de coisas boas e você começa a eliminar. E realmente é isso, é entregar, aumentar a intensidade da união com Deus. Para quem está realmente entregue a Deus, não importa o que venha acontecer, a gente sabe que sempre vai ser um futuro maravilhoso. Isso passa a ser de forma natural na sua vida, a aceitação dessas coisas, né? Esse é o processo. E o que é importante, Preletor Romeu, é esse reconhecimento, que eu creio que o grande treinamento é as pessoas reconhecerem, ter esse sentimento gravado no subconsciente, porque às vezes fica só no consciente, nos 5% da mente, aquela coisa pequena, lê o livro, mas o livro ele fica com um conhecimento só intelectual, não grava o sentimento, não grava o ensinamento na mente, e aí ela não consegue eliminar esse temor e esse medo do que vem pela frente. Então, ela está sempre criando na mente e já, sem perceber, projetando para o universo esse sentimento. Antes das coisas acontecerem, já está, sem perceber, criando na mente e sem saber
que já está projetando para o universo o sentimento. Então, as práticas e a leitura dos livros, a prática da meditação, a leitura dos livros e o trabalho de dedicação de amor ao próximo vem justamente para que nós possamos ir criando na mente no agora. A fé, a força no agora. E se eu estou fazendo isso todo dia, nesse valor eterno, que é o agora, nesse agora eterno, eu não vou ter medo e nem ideia de temores, né? Eu vou estar todo dia projetando essa luz, mas para isso tem que estar estudando intensamente os livros e praticando as orações, justamente para trabalhar esse orai e vigiar todo dia, né? Todo dia. Acho que é isso que vai gerar eliminação do temor e do medo, do fracasso, das coisas que ainda virão, né? Perfeito. Vou mudar um pouquinho aqui, né, o assunto. Nós temos ouvido falar que, assim, né, para ter uma boa qualidade de vida é preciso equilibrar os cuidados aí com a mente e com o físico, né? A prática de atividade física também proporciona benefícios para a mente? O que a Seicho-no-ie fala sobre isso? A gente também deve se preocupar com atividade física? Ou passar para o Dr. Milton, por favor? É importante, né, pô? Já que está nessa missão encarnado, é importante que você tenha a noção do seu corpo, né? E a noção correta, né? O corpo é a vestimenta que o ser humano está usando para cumprir sua missão aqui na face da Terra, né? Então é uma espécie de montaria, né? O que a gente observa às vezes é que a montaria acaba tendo mais valor que o cavaleiro, né? Então, isso tanto do ponto de vista de prazeres sensoriais, né? De repente a pessoa dirige sua vida somente para esse aspecto, né? Não é que é proibido, Seicho-no-ie não proíbe não, sexo, viu? Mas se de repente está jogando muita atenção demasiado para esse assunto, né? Quer dizer que a montaria está se tornando mais importante que o cavaleiro, né? Assim também o cuidado com o corpo, quando ele é usado para o nosso narcisismo, né? Para eu me exibir, né? Para eu fazer uma presença, né? Aí eu começo a cuidar do corpo, né? O corpo é apenas um cartão de visitas, né? Precisa cuidar do conteúdo, né? É importante ter um bom cartão de visitas, lógico, mas é importante, mais importante que isso é o conteúdo. O Dr. Romeu sabe, ele trabalha na área comercial, né? Se for comunicar com alguém e não tiver conteúdo, acabou, né? Fica só a aparência mesmo, né? Então, para uma vida mais feliz, é importante que a pessoa tenha essa correta relação entre a alma e o corpo, né? São duas coisas importantíssimas, necessárias, né? Cada qual no seu lugar. Perfeito. Então, não pode, os extremos, né? Nem muito, nem tão pouco, né? Então, é importante também. A gente vive também o outro extremo, né? Da total desconsideração com o corpo, né? As pessoas desfiguram porque acham que é um bem pessoal que pode se explorar de qualquer forma, né? Então, tenta esculpir, né? Então, assim, esse é o outro lado, né? O corpo é sei lá, é como se fosse uma bolsa minha, né? Eu vou trocando, né? Né? Que não tem valor, né? Que não tem valor, né? Entendi, então, ele tem valor porque, sem ele, a gente não cumpre nossa missão aqui na face da Terra, né? Tá? E voltando um pouco à questão do medo, né? A gente tem medo quando desvia da missão que nós recebemos de Deus. Então, você que está na Seicho-no-ie, viu? Olha, você, eventualmente, pode estar até nadando contra a corrente, mas essa é a verdade, né? Todo mundo recebeu uma missão de Deus. Tá. Quando a gente se desvia dela, começa a surgir o medo, a ansiedade. Em outras palavras, é a perda do sagrado, né? Então, novamente, né? Precisa ter essa experiência interior. A preletora Silvana já falou de tantas práticas da Seicho-no-ie, né? É para ser praticado mesmo, né? Para ter essa experiência com o nosso interior. Nós somos muito estimulados a olhar sempre para o lado de fora. Lá de fora, lá de fora, lá de fora, lá de fora, né? E quando pensa assim, o que tem dentro de mim? A pessoa fica em pânico, né? Não tem nada. Calma. É ali que estão as experiências mais significativas da vida, né? Perfeito. Então, a Seicho-no-ie vai sempre para falar na vida interior também, né? Perfeito. E hoje, num cenário que se fala tanto em pessoas depressivas, né? Eu estava vendo outro dia um estudo de uma escola de saúde pública de Harvard que descobriu que apenas 15 minutos de uma caminhada por dia já ajuda a reduzir riscos de depressão em 25%, mais ou menos. Quer dizer, esse equilíbrio da mente com o físico, não é
o exercício físico, né? O exercício físico é diferente da atividade física, né? Então, a atividade física pode ser uma caminhada, dançar, andar de bicicleta, enfim, é subir e descer escada, enfim, qualquer atividade, né, que ajuda justamente a reduzir essas depressões, às vezes depressões moderadas, né? Um sentimento leve, de ansiedade e tudo mais, sem auxílio de medicamentos psiquiátricos. Então, esse equilíbrio que vai gerando. Né? Então, a palavra aqui talvez seja equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Exatamente. Maravilha. Uma colocação maravilhosa. Pegando o Dr. Nilton fez a colocação que eu achei, falando do medo, né, me trouxe uma reflexão, né, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, eu estava falando para ele que eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu comentei com ele que logo no início da pandemia, a minha esposa acabou contraindo, eu também, porque o meu genro foi fazer uma cirurgia, enfim, e eu fiquei internado uns 3 dias. Ele falou, mas você não teve medo? Eu disse justamente isso, olha, não combinamos, né? Eu falei justamente para ele, olha, eu não fiquei nem um minuto preocupado, porque eu tenho uma missão. E se a missão ainda está aqui e eu vou servir a Deus, eu estou tudo sossegado. Ele falou, você não esperou nem um minuto, parecia que eu estava no hotel. Tudo tranquilo. Então, é isso que você falou. Quando ele tem essa missão, a gente sabe que vai servir a Deus, tem essa missão, enfim, de cada um da sua maneira, ele tem aquela sensação tranquila dentro dele, né? E quanto à relação ao exercício, essa parte de cuidar da mente, é muito importante cuidar do corpo, sim. Aliás, não cuidar do corpo e da mente, porque esses 2 pontos, o corpo carnal e o corpo mental, são instrumento do Espírito Divino. Eu converso sempre, nas minhas meditações, eu sempre peço, meu corpo, que você se mantenha regrado, cuide de você com exercício, para que você possa servir a Deus. E minha mente, que você abrigue em você pensamentos de luz, de amor, de bênção, para que através desses 2 pontos nós possamos ser úteis ao Espírito Divino. Então, num livro A Verdade, volume 7, na época, né, que eu li, um dos capítulos que me pegou, que eu nunca tinha parado para pensar, foi justamente isso, onde o mestre fala, a gente pensa que a mente influencia o corpo, sim, mas o corpo também influencia a mente. Se ele estiver totalmente, sabe, você com uma vida desregrada, ele vai ter uma influência na mente. Então tem que ter esse equilíbrio, como o Dr. Nilton falou, não num ponto estético, nada disso, mas um ponto de dizer assim, eu vou cuidar dele para que eu possa ser útil na minha vida às pessoas, a Deus, através do meu trabalho, do que eu realizar. Isso é amor, esse é o templo de Deus, realmente, como ele falou ali. Perfeito, a gente tem que ter esse equilíbrio, assim, cuidar, sim, que precisa ter energia para realizar as coisas. Sem energia, nós não conseguimos. Verdade. Dr. Milton, então repete, por favor, a frase que tem ali, o do medo e a missão. Só repete pra gente, reforçando. Bom, isso eu lembro, né? Tudo bem. Mas o conceito da frase. A gente tem receios, ansiedades e medos quando se afastou da missão que Deus nos deu, né? Perfeito. Essa missão não é dada só para nós preletores ou para você também, né? Para todo ser humano tem uma missão, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção. Todo ser humano tem um papel muito importante. Através dele, Deus está se manifestando. Né? Deus não tem outro jeito de se manifestar aqui na Terra, a não ser através do ser humano. Né? E cada um de nós é uma faceta desse maravilhoso infinito que é Deus. Né? Então, nós somos muito importantes. Né? Grande missão, né? Tem uma grande missão mesmo. Maravilha. Né? Acho que o que é genial nesse trabalho é quando você adquire essa força de que você tem que estar bem, porque você precisa cumprir a missão, nada acontece. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não fico doente nunca, não é jamais, porque eu estou todo dia pensando qual que é a missão de hoje, qual que é a missão da semana que vem, o que eu tenho que fazer. Eu estou sempre com muito foco, eu sou muito focada. Eu consigo ter esse equilíbrio daquilo que é prioritário, mas o que é prioritário para o todo. Muitas vezes eu deixo o que é prioritário meu, particular, em prol do todo. E essa decisão e essa ação me deixa forte, me deixa cheia de energia, porque eu estou sempre vibrando nesse sentido. Essa ação aqui vai beneficiar as pessoas, esse trabalho aqui vai ajudar as pessoas. Então, com esse espírito que gera justamente esse não ter medo de nada.
Não tenho medo de nada. É para enfrentar, vamos lá. É para fazer, vamos fazer. Eu não sei fazer, não tem problema, eu aprendo. O que é? Isso aqui? Eu vou perguntar para quem sabe. Vou perguntar para o Romeu, que sabe. Vou perguntar para o Milton, que sabe. Para a Natália, para o Miltinho. Né? Eu saio atrás, correndo, para eu aprender a fazer aquilo, porque é para cumprir a missão. Então, acho que isso que é forte nessa questão toda que nós estamos falando, de eliminar medo, temor, fracasso, tudo. Doutora Silva... desculpa. Pode. O medo que a Cetione fala para eliminar é o excesso, que não precisa mesmo. Né? Exatamente. Porque todos nós aqui, vamos ter medo, fomos caminhar na beira do despenhadeiro, eu vou ter medo. É importante, né? Esse medo não vai eliminar, porque faz parte do projeto que a gente está aqui, né? Tá, esse medo não, né? Mas aqueles que são desnecessários, né? Aí a Cetione realmente... Se aplicar o modo de viver da Cetione, vai eliminar esses medos desnecessários mesmo, né? Até esse medo que o preletor Milton está falando, né, de medo de cair, né, lá no buraco tal, como é que fala? Despenhadeiro. Despenhadeiro, né? Isso até um sentimento de gratidão à vida, né, de reverência à vida. Então, esse medo é um medo normal, é um medo justo, cuidado, medo né? certo. Hã? É um cuidado. É um né? cuidado, exatamente, a palavra certa, cuidado. A preletora Silvana é uma preletora incansável, né? A gente sabe, ela sempre trabalha com bastante energia, com bastante ânimo. E a senhora estava falando, então, sobre esse equilíbrio do trabalho, né? Então, a pergunta é, como que a gente faz para equilibrar o trabalho e o lazer? Aliás, né? Será que o lazer é importante ou não? O mais importante mesmo é só o trabalho e tá tudo bem, a gente nasceu com a missão e cada um deve somente trabalhar. Como que a gente faz se é necessário equilibrar? Eu creio que a gente vai desenvolvendo uma espécie de capacidade, né? De aplicar o nosso tempo e a nossa energia de uma forma mais proporcional, né? Então, acho que a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Então, esse equilíbrio é fazer surgir essa capacidade de aplicar tudo que nós temos que fazer dentro do nosso tempo, da nossa força, de uma forma que nós não estejamos prejudicando a família, então, prejudicando a nós mesmos, porque a gente perde a energia quando a gente... como que eu posso falar? Quando a gente fica só numa situação única. Eu fico ali preso àquele trabalho, àquela situação, e eu perco a minha energia. Então, esse equilíbrio é importante nesse aspecto, tá? Então, é algo assim para a gente desenvolver maior capacidade de foco, e tendo mais foco, a gente tem mais motivação, porque a gente consegue ir dividindo. Creio que é nesse aspecto. Legal. Também. Perfeito. Os preletores gostariam de complementar alguma coisa sobre esse assunto? É que nós separamos caixinhas, né? Sim. Então tem a caixinha do lazer e tem a caixinha do trabalho, né? Mas é importante também misturar as coisas, né? Se divertir no trabalho, né? Legal. Então, o trabalho pode ser uma diversão, né? Não no sentido infantil, obviamente, né? Mas desafios podem ser considerados muitas vezes como um exercício que você vai praticar para suplantar certas dificuldades, né? Vão surgir coisas no trabalho nessa ordem aí, né? Sim. Então é importante que não façamos essa divisão de caixinhas, né? Lazer está aqui e o trabalho está aqui, né? Porque senão eu vou começar a viver só no sábado e domingo, né? Chega na segunda-feira, estou indo para o túmulo, né? Porque vem coisa só ruim agora, né? Mas não é verdade, né? Então, a Cetione fala sempre na questão do sentimento de gratidão, né? De estar grato àquela situação que está vivendo. Muitos vão falar assim, Preleta, mas você não sabe no emprego que eu estou, né? Mas é assim, se aprender a agradecer esse trabalho, por mais desgastante e difícil que ele seja, né, ela está se qualificando para ter um ambiente melhor, né? Enquanto ficar com a mente que reclama, a mente que diz, podia estar num lugar melhor, aqui está ruim para mim, etc., etc., mais vai ficar, porque a lição não está sendo cumprida, né? A lição aí é a questão do agradecimento, né? É lógico, no início a gente não tem vontade de agradecer, tem que estimular um pouco, né? São duas palavras só, é muito obrigado, né? Falar muitas vezes, né? Começar a agradecer, porque aí vai criando condições, a Cetione fala, né? A mente é dona de tudo, né? A mente vai atraindo outros tipos de condições, né? Que realmente serão dignos de gratidão. Então, para quem está num emprego difícil, começa por aí, né? Começa a agradecer as mínimas coisas que você tem lá, né? Porque querendo ou não, de repente, você está recebendo salário, né?
que é o suficiente para a sua provisão diária, vamos dizer assim, né? Então, e começar a encontrar esses pontos de gratidão. E aí está se qualificando para um ambiente melhor, né? Eu achei muito interessante, o diretor Milton falou das caixinhas, né? Porque às vezes a gente divide a caixinha do trabalho e a caixinha do lazer, entendendo que o lazer é prazeroso, é diversão, é alegria, e o trabalho é árduo, é ruim, né? Então acho que o senhor trouxe essa questão muito da gratidão, né? Do trabalho. Isso. Inclusive, antigamente, né, antes de conhecer a Seitinoye, essa divisão era exatamente isso que você estava falando. Por exemplo, domingo à noite, você escutava aquela musiquinha do Fantástico. Pronto, aquilo era sinônimo de amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Sabe aquela coisa? E já vinha a transformação imediata do sentimento. Tipo assim, como se eu fosse uma escrava que no dia seguinte tinha que trabalhar. E aí depois vai acontecendo essas transformações. Aí hoje, para mim, é assim, segunda é o melhor dia. Segunda, para mim, é o máximo. É o dia que eu mais trabalho, que eu mais produzo. Não tem esse problema de segunda a segunda, se é sábado, se é domingo, se é feriado, né? Às vezes, feriado, me vem um negócio na mente, eu paro ali e vou lá, anoto aquilo que eu senti, que eu pensei e deixo lá. Aí, daqui a pouco, eu vou lá, no dia seguinte, eu vou trabalhar naquele ponto. Então, essa coisa do prazer, né? A coisa da alegria, do espírito de alegria, de trabalhar dessa forma. E aí, a gente vai ficando natural. Então, o equilíbrio sai daí, porque você não fica sofrendo. Agora é a caixa do trabalho, agora é a caixa do lazer, agora é a caixa de resolver as preocupações, enfim, né? As burocracias do dia a dia. Não existe isso. É todo dia resolvendo tudo ali com esse sentimento de gratidão, como o preletor falou. Então, a gente vai desenvolvendo essas capacidades de produzir mais, de priorizar as coisas, de trabalhar a mente, de dividir a mente. Essa tranquilidade que nós aprendemos na Seitinoye através das práticas. Vai sendo natural. Daqui a pouco a gente começa a resolver as coisas e fala assim, nossa, se fosse antigamente, eu ia tratar essa situação de outra forma. E aí você olha para dentro de si e fala, nossa, creio que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando. Se fosse em outra ocasião, eu ia me posicionar de outra forma, né? Então, acho que esse é o equilíbrio, né? De saber lidar com a situação quando ela se manifesta, não importa se é sábado, domingo, se é horário de trabalho, se não é horário de trabalho. Para mim, não tem essas caixinhas, elas não existem. Eu sempre tenho a visão assim, precisou de mim, eu estou disponível na hora, porque se a pessoa está precisando de mim, é na hora, é naquela hora que ela está precisando. Não é para eu falar com ela na segunda-feira. Se é domingo e ela está me ligando, é porque ela precisa falar comigo naquela hora. Então, eu estou disponível, não importa. E isso não me tira o lazer, ou não me tira nenhuma... Tipo, como se eu estivesse perdendo tempo, que eu estou trabalhando no horário livre. Não, qualquer hora. Pediu... É para fazer agora, é para fazer agora, é para resolver agora, é para resolver agora. Não tem problema. É exatamente assim, Legal. O dia a dia. Obrigada, doutora Silvana. Falando em práticas, né, já foi citado aqui sobre a meditação Shinsokan da Seitinoye. Então, assim, nos últimos tempos, né, o número de pessoas que buscam informações sobre meditação para acalmar a mente, cresceu bastante, né? E na Seitinoye a gente fala sobre a meditação Shinsokan. Muitos que nos assistem agora, talvez estejam conhecendo a Seitinoye, nunca tenham ouvido falar sobre meditação Shinsokan. Então, eu queria pedir para o preletor Romeu falar um pouquinho sobre o que é, então, né, a meditação Shinsokan, o que ela talvez, sei lá, talvez qual seria a sua principal característica, né, para aqueles que estão conhecendo agora consigam entender. Assim, falar da meditação Shinsokan é algo da base do ensinamento, é uma das coisas mais importantes, né? Que o preletor Milton falou, dessa parte do trabalho, da gente trabalhar com essa alegria, com essa leveza, com essa gratidão. Fazer daquilo ali também um lazer, né? E a preletora Silvana também falou dessa parte. Então, assim, quando você começa, pegando essa parte aqui, já complementando essa parte, quando nós fazemos a meditação Shinsokan, nós encontramos uma harmonia e passamos a agir realmente de acordo com hora, local e pessoa.
E aí, onde nós estamos, nós passamos a manifestar a alegria no trabalho que nós estamos realizando, porque nós estamos orientados por Deus, através da meditação Shinsokan. Então, realmente, o trabalho passa a ser uma coisa maravilhosa. A gente não encara com a maneira de cargo pesado, nós trabalhamos com alegria. Qualquer atividade nossa, é o trabalho, é o lazer, e aí nasce também dentro de nós um planejamento. Nós estamos com a mente mais ordenada, e nós conseguimos separar um tempo, né? Às vezes, quando precisa ser exclusivo para sair, enfim, ter uma atividade da família, você faz tudo isso graças à orientação que vem da meditação Shinsokan. Uma vez eu orientei um empresário, ele estava na dúvida, ele me perguntou, olha, é um industrial, diretor, eu não sei se eu fico com a empresa, não fico e tal, se eu vendo, não vendo. Eu falei, você precisa fazer a meditação Shinsokan. Daí ele falou assim, mas acontece que eu chego às 5h30 na empresa da manhã, eu falei, professor, levante às 4h30. Ponto. Mas se o senhor estiver realmente ligado a Deus, orientado por Deus, o senhor vai saber se o senhor vai vender ou se o senhor vai continuar. Mas quem vai te dar essa orientação é Deus. Então, assim, a meditação Shinsokan é a base do nosso ensinamento, né? E eu nunca esqueço a passagem do professor Tokuhisa, quando ele conversa com o sagrado mestre Masaru Taniguchi, ele fala, mestre, aqui entre nós eu preciso colocar uma coisa, mas eu não gosto tanto de fazer a meditação. E o mestre olhou com cara de espanto e ele falou, mas Tokuhisa, quando você encontrar com a namorada, como você se sentir? Era um dia feliz, maravilhoso. Ele falou, Deus é mais importante que a namorada. Então ele falou que aquilo mudou. Quando você olha isso, você percebe que Deus é mais importante que tudo, porque Deus é o todo de tudo. Se nós existimos, é graças a Deus, a vida de Deus. Então a meditação Shinsokan é um encontro com Deus. E esse encontro com Deus vai nos encher a alma de alegria, felicidade. Nós vamos contemplar o mundo perfeito de Deus, vamos encontrar inspiração, energia, tudo aquilo que nós precisamos para viver. Esse dia está manifestando, como o doutor Milton falou. Nós somos um meio pelo qual Deus se manifesta nesse mundo. Então a meditação Shinsokan, ela vem para abrir isso. É um mundo onde nós vamos contemplar o mundo perfeito de Deus e vamos eliminar todos aqueles pensamentos negativos que nós estamos vendo muitas vezes acontecendo. É uma purificação da nossa mente. Nós vamos contemplar o que realmente existe. E isso realmente faz uma diferença na nossa vida em todos os sentidos. Então, eu digo assim, a meditação é o encontro com Deus. E não tem encontro mais importante na vida do que o encontro com Deus, porque Deus é o todo de tudo. A minha vida pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Então, é o momento de agradecer, contemplar. E isso muda totalmente o nosso posicionamento, as nossas ideias. Nós somos orientados de uma maneira diferente, agir de acordo com a hora, local e pessoa. E aí nós vamos vivendo realmente uma vida muito feliz em cima dessa união com Deus. Legal. Leitor Milton, só, né, agora eu tô aqui pensando, quem está conhecendo agora, né, o que significa, como que a gente traduz Shinsokan, o que significa, então, né, uma palavra talvez bem diferente aí. Ela vem do japonês, significa pensar, contemplar Deus, né? Perfeito. Então, dentro da Seichunoye, a gente aprende que contemplar é criar também, né? Foi dito a pergunta sobre meditações para acalmar a mente, né? Então, o Shinsokan não é uma meditação para acalmar a mente, viu? A meditação Shinsokan é para contemplar a mente que nunca se abala. Olha, interessante. Então, não, porque muitas vezes no início a pessoa vai praticar a meditação Shinsokan querendo resolver um problema que está passando na vida, né? Uma desarmonia, falta de dinheiro, qualquer coisa assim, né? Mas, como eu disse, né? Meditação Shinsokan é para pensar e contemplar em Deus, né? Deus não tem desarmonia, não tem carência, né? Então, se ela está usando Shinsokan para obter esses resultados no mundo prático, né? Ela está mesquinhando o objetivo da meditação Shinsokan. Pertou Romeu foi em cima, né? É contemplar Deus, né? Então, Shinsokan é o momento que eu estou consumando em mim a perfeição, a abundância e a beleza da imagem verdadeira. Perfeito. Ponto. E como a gente sabe que esse mundo é projeção da mente, né? Quanto mais a nossa mente estiver preenchida dessas verdades, né? Tanto mais a vida cotidiana vai seguir esse modelo, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas são dadas em acréscimo, né? É que nós somos estimulados a buscar as demais coisas primeiro, né? A gente inverte, né? Exatamente. A gente inverte, né? Então, eu sei que muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, né? Não tem, muitas vezes, nem a vontade ou a disposição de fazer Shinsokan, né? Se é assim, vá nos seminários que a Seichunoye promove, nas diversas academias
no território brasileiro, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui em São Paulo, na cidade de Ibiúna, nós temos na Bahia, na cidade de São João da Mata, me ajude aí, por favor. São João da Mata. Depois tem Amazônia. na Amazônia, em Belém, né? Sim. Né? E outras Curitiba. também, Curitiba, exatamente. Falou Curitiba. Minas. Minas, e Amarantina, Minas. Né? Então, a pessoa às vezes está tão atribulada, está tão tumultuada com aqueles que está acontecendo na vida, né? Que não consegue. Então, se é o caso, vá nesses seminários das academias. São academias de treinamento espiritual exatamente por causa disso, né? Então, naquele momento, ela vai fazer um curso intensivo, né? Para poder deixar de lado um pouco esses problemas e começar a olhar para a fonte da vida dela, que está dentro dela mesma, né? Que é o Shinsokan. Então, a resolução correta do problema, ou a resolução certeira do problema, começa assim mesmo, né? Contemplando o que é verdadeiro mesmo, né? Então, Deus nunca vai colocar alguma coisa que a gente não saiba resolver. Né? Então, quando vai na academia, é para lembrar dessa verdade aí, né? O ser humano é sempre maior que o problema, né? Às vezes parece que não, né? Então, se está nessa situação, vá nas academias, ou vá nas regionais da Seichonoye, procure ler os livros da Seichonoye, né? Tá? O livro da Seichonoye é importantíssimo você manter na cabeceira, né? Quantas vezes, não é porque eu sou preletor, eles também, que não passam por situações angustiantes, né? Mas, de repente, vem uma voz e fala assim, pega livro tal e abre. Né? E é impressionante. Várias vezes aconteceu isso comigo em pontos críticos da vida. Né? Você vai lá e abre, aquilo lá está a resposta. Né? Tá? Eu não estou falando que isso é adivinhação, não é nada disso. Né? Mas, de repente, tem essa conexão. Esses livros aqui não são papel, simplesmente. Né? É uma forma que Deus está usando para comunicar com você. Né? Então, quando você tem essa sincero desejo de obter uma orientação, você vai e abre, vai encontrar a resposta. Né? Por isso que minha casa tem bastante livro da Seichonoye, né? E é bom que as casas das pessoas também tenham, porque são fontes de orientação mesmo. Né? Preletora Silvana, eu sei que você tem muitos relatos aí de seminários, né? Fala com vida, né? Assim, acho que Sim. acrescentando, né, esse Sim. comentário que o preletor Milton falou da importância, então, né, de praticar a meditação Shinsokan dentro das próprias academias, dos seminários, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Eu vivi 10 anos, né, nesse trabalho intenso de academia e eu assistia como as pessoas chegavam, né? Porque eu sempre tive aquela vontade de estar vendo as pessoas chegando, as caravanas chegando. Então, eu olhava o estado que as pessoas chegavam e eu ia acompanhando. E aí eu ia ficando impressionada com as reações das pessoas e como elas iam para casa. E aí, quanto mais enxergava essa força infinita se manifestando em cada pessoa que chegava no seminário, mais intensificava a minha força e a minha fé e a minha determinação de continuar o trabalho. Então, creio que a academia tem essa força, faz com que as pessoas, da noite para o dia, elas acordem, elas possam manifestar a sua perfeição, que elas possam, da noite para o dia, ter grandes transformações. Então, a academia é justamente isso. Então, a gente convida a todos para participarem dos seminários. Nós, inclusive, temos seminários até de 10 dias. O preletor Milton acabou de voltar, né? O preletor Romeu também foi orientador do seminário de 10 dias. Ele até pode falar do que ele viveu, porque a gente já passou vários juntos também, né, na academia. Então, nós temos seminários de 2 dias, de 4 dias, de 5 dias, de 10 dias. Então, nós convidamos você a se inscrever no seminário da academia, porque certeza absoluta que as transformações virão e virão de forma imediata. E eu assisti isso a esses 10 anos da minha vida, inclusive teve um seminário da cura divina que eu fui, que eu estava trabalhando, e chegou uma jovem, bem jovem assim, ela era aeromoça de uma companhia aérea muito famosa, que faz viagens internacionais e tudo mais. E a mãe disse que essa jovem tinha síndrome do pânico. E essa menina já chegou num estado lastimável, tivemos que colocar ela, inclusive, num alojamento meio que sozinha, sem muitas pessoas, porque ela não conseguia conviver com as pessoas. E aí já o trabalho de oração com a jovem começou antes de começar o seminário.
E a mãe muito apegada, achando que ela não ia ficar, que ela não ia se identificar, que ela não ia ter paciência para ficar ali. Mas foi algo impressionante, porque a gente começou com as orações na véspera. No dia seguinte, quando começou o evento, essa menina sentou na primeira fila e foi se desenvolvendo, foi mudando, e a mãe realmente ficou impressionada. E a tal da síndrome do pânico, que a mãe dizia que a jovem tinha, a gente não viu mais se manifestar. Então, a gente vê esses relatos, que, na verdade, não são milagres, nós dissemos que é manifestação da natureza divina, de cada uma. A natureza divina que estava oculta, que estava escondida, e que a pessoa vai extraindo essa força, e a natureza divina se manifesta. Então, a gente convida vocês a participar dos nossos seminários, que, com certeza, a sua vida só vai para frente, cada vez mais para frente. Só rumo à perfeição absoluta. Com certeza. Obrigada, professora Silvana. Então, fica aqui o nosso convite, né, para os seminários. Você que nos assiste, então, pode também entrar no site da Seitonoye, né, cni.org.br, então, para poder consultar aí os locais, quais são os próximos seminários, tá? Voltando então um pouquinho, né, meditação Shinsokan, Preletor Romeu, existe uma postura correta? Só assim, né, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não sabem o que é meditação Shinsokan, né, acho que estão começando a compreender então a importância dela. Tem uma postura correta? Isso é importante? Sim, existe uma postura correta, a coluna ereta, as mãos justas postas, né? E assim, nós temos os livros da Seitonoye que orienta, e também hoje temos no canal YouTube vários tipos de meditações para quem está começando, né? Legal. Que é orientado através do preletor João Ricardo de Brasília, e onde ele coloca 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para todas as pessoas, mesmo que estão entrando, que consiga ficar ali, tem toda a orientação, né? Mas existe sim, é muito importante a postura, porque existe o processo de respiração, tudo isso tem um significado, que está no livro Meditações Detalhada, né? Meditação Detalhada, da Seitonoye explica detalhadamente mesmo. E tem no próprio folheto do Meditação Shinsokan também explica. É bem básico, simples, mas se a pessoa quiser uma explicação melhor, eu tenho muitas pessoas que me procuram, até em seminário, tudo, que vêm falar, olha, eu comecei a fazer 10 minutos, de acordo com o que está no YouTube, né? Eu hoje já aumentei e tal, e foi graças a esses vídeos que tem, essas aulas que tem no preletor João Ricardo, que vem aí nos orientando. Então, a gente percebe que através dessa, está sendo mais fácil para as pessoas que estão começando. Legal. Muito mais da época que nós chegamos, que a gente fazia, inclusive, em japonês, né? Legal. Hoje está bem fácil. Preletor Romeu, se tiver alguém assistindo a gente que talvez tenha dificuldade para realizar a meditação Shinsokan, já realizou alguma vez, mas tenha dificuldade de realizar ali no dia a dia, né? Como que a gente pode auxiliar, além, por exemplo, do canal, né, Shinsokan, que a gente pode, então, pegar os vídeos que já são a meditação guiada, né? A gente pode fazer junto com o preletor João Ricardo, né? Assim, como foi colocado pela doutora Silvana, eu sempre orientei para as pessoas participar de seminário na academia. Legal. Porque realmente ali é o local onde você vai praticar, onde todas as pessoas estão ali. E ali até aquela mente coletiva daquele momento nos impulsiona, não tem ninguém que fica. Não, todo mundo quer fazer, porque a mente coletiva está todo mundo ali. Então, realmente é maravilhoso. Eu tive nesses 10 dias que o preletor Milton também estava, e a gente viu resultados fantásticos. Gente, é uma coisa tão importante que chegou um senhor lá, que veio desenganado do Japão, e lá não está tendo seminário de 10 dias, ele veio para participar deste seminário, onde o médico já desenganou ele. Ele veio buscando a salvação do seminário. E ontem, por incrível que pareça, eu recebi uma mensagem dizendo que ele está bem, está melhorando gradativamente. E, assim, num processo já de hemodiálise e tudo. Mas ele está muito bem, participou todos os dias, não teve nenhuma consequência ali, todas as atividades ele participava. Então, assim, é muito importante a participação. Amanhã, inclusive, nós estaremos no seminário dos jovens, de gratidão aos pais, na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Também alguém, se quiser participar, se der tempo, também faça a inscrição. E, realmente, eu aconselho ou vir na sede central, ou procurar a regional, que também muitas regionais está realizando essa meditação Shinsokan. Mas, para quem tem dificuldade, a melhor maneira é começar em grupo. Perfeito. Sim. Legal, perfeito. Então, é importante dizer também que meditação Shinsokan, o professor Masaru Taniguchi diz, eu recebi presente de Deus na meditação Shinsokan e estou passando para vocês
também de graça, né? O que ele quer dizer com isso? Não é uma meditação que exige técnica, né? Muitas vezes a pessoa tem medo do Shinsokan porque pensa que precisa dominar. Não é técnica, né? Porque se fosse técnica, alguns seriam mais habilidosos que os outros e Deus não faria isso, né? Deus não faria essa sacanagem de privilegiar os mais hábeis e deixar para trás os menos hábeis, né? Então, precisa tirar um pouco da cabeça essa noção de que é uma coisa misteriosa, que é uma coisa difícil, que é uma técnica que eu preciso aprender. Não, não é uma técnica, é um presente dado por Deus, né? E basta que a gente aprenda coisas simples mesmo, né? E o professor Masaru Taniguchi ensina, né? A meditação Shinsokan ensina a meditação Shinsokan. Então, conforme você vai fazendo, vai aprendendo também. Né? O importante é fazer, né? Perfeito. E tirar da mente que existe alguma dificuldade, algum misticismo em torno disso. Não tem. Legal, perfeito. Eletores, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo também, né, é limitado aqui, né? Então eu vou pedir para que cada um passe a sua mensagem final ali, né? Se quiser alguma coisa, algum item que talvez tenha ficado aí durante a nossa conversa. Também, se quiserem reforçar a sugestão de livros, de práticas, aí tudo bem? Então, passar para a diretora Silvana, por favor. Muito obrigada. Eu queria, então, Natália, sugerir para nosso público que está nos assistindo, Preceitos para Aprimoramento Diário, do professor Seiichi Taniguchi. É um livro que fala também sobre prática da meditação Shinsokan. Eles têm trechos curtos, né? Você pode, inclusive, estudar um texto por dia, 365 itens para alcançar o ideal, volume 2, e o livro Reconstruindo a Vida Humana, também, que são 3 livros que vai tratar justamente desse assunto, né, de gerar esse equilíbrio. E também para as pessoas que estão iniciando na Seiichi no Ie agora, aprendendo a meditação Shinsokan, o livro Meditação Shinsokan é maravilhosa, né, porque ele é fininho, ele é bem básico, gostoso de ler e facilita para quem está iniciando na Seiichi no Ie, né? E aí, através do livreto Shinsokan, e minhas orações Shinsokan, meditação Shinsokan e outras orações, né? Através do livreto as pessoas vão aprendendo, vai aos poucos aprendendo, até decorar, enfim. Não precisa ficar preocupado, como o professor Milton falou. Inclusive, tem gente que pensa que tem horário, que tem que ter um horário definido. Não, você fazer de manhã, de tarde, à noite, qualquer horário, não tem problema, tá? Então, essa é a prática. E também, para quem já está há bastante tempo na Seiichi no Ie e quer se aprofundar, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan e a Verdade da Vida, volume 8. Legal. Essa é a minha indicação. Tá Obrigada, bom? Muito obrigada. Silvana. Diretor Romeu. A minha dica, assim, que eu deixaria, que além das práticas que nós falamos aqui hoje, né, que seria aí meditação Shinsokan, enfim, mas, assim, seria o diário de elogio. Eu acho muito importante a gente conduzir a mente, principalmente, todos nós temos que fazer, mas principalmente para quem está chegando, criar o hábito de falar, relatar as coisas boas do dia. Porque desta maneira, você vai estar direcionando sua mente para o lado positivo. E sem você perceber, com essa prática todo dia, de chegar no final do dia, colocar hoje foi um dia maravilhoso, aconteceu coisas boas, mesmo que não tenha, na minha imagem verdadeira, tudo já foi perfeito, e você colocando coisas boas, reconhecendo no ambiente, no seu trabalho, dos seus familiares, você vai criar o hábito, direcionar a tua mente para coisas boas. E também, ao levantar, sempre fazer palavras de afirmações. Se você não consegue fazer as práticas todas, faça a Sutra em 30 capítulos e também escrever como vai ser o seu dia. Hoje, realizarei... o Diálogos vai ser maravilhoso, que eu já escrevi logo cedo. Enfim, as atividades profissionais, tudo, e dizer, Deus, muito obrigado, tudo já deu certo, porque o mestre nos orienta dessa forma, né? Então, criar esse hábito para criar essa prática, para que mude os hábitos, mude o hábito, mude a mente, mudando a mente, nós vamos atrair realmente um mundo maravilhoso. Essa é a dica, além das que nossos amigos aqui vão passar também. A Silvana já passou, o Milton vai acrescentar. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, diretor Romeu. Diretor Milton, para finalizar também. Bom, falaram quase tudo já. Eu esqueci o livro, meu. Então, mas... Põe um livro aí para mim. Comande sua vida com o poder da mente. Esqueci. Tá, então essa é a dica do diretor Romeu. Comande a sua vida com o poder da mente. Ótimo. Então, mas a gente está vivendo hoje uma situação histórica, vamos dizer assim, né, em que determinada civilização está indo embora mesmo, né? Determinados pressupostos civilizatórios também estão indo embora, né? Muito calcados no materialismo,
E a gente está nessa fase de transição em que nós não sabe, o que era já não serve mais, mas o que está para vir não aconteceu ainda, né? Então, a gente que está fazendo essa travessia, é importante ter essa noção, né? Um pouco oposta, talvez, à tradição histórica, né? De entender que Deus está dentro da gente, né? Lógico, Ele está nos céus, está em todo lugar, né? Mas principalmente dentro da gente. Por isso que é fácil consultar Deus, Ele está dentro da gente. Né? E essa conversa com Deus é o fator mais importante para a gente conduzir a vida, né? Isso, quando nós perdemos essa noção do sagrado dentro de nós mesmos, temos como consequência certos sintomas, né? Esses sintomas, principalmente de doenças da alma, vamos dizer assim, né? Que são a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout e tantas outras manifestações, né? Mas quem está passando por esse tipo de manifestação pode se considerar um privilegiado, e eu não estou sendo cínico nessa hora, né? Porque é Deus do seu interior que está dizendo assim, por exemplo, depressão, né? Para de prestar atenção do lado de fora e vai começar a prestar atenção para o lado de dentro, né? Então, não se considere assim uma pessoa que foi atingida pela má sorte, né? Eu estou deprimido, né? Não, essa depressão tem uma função, né? Essa função é você se voltar para o lado de dentro. Então, não precisa fugir dela, não tema, não tema. Você é filho de Deus, não precisa ter medo. Então, é como uma floresta escura. Vai caminhando através dessa floresta escura que uma hora vai chegar na clareira, com toda certeza, né? Porque esse mundo fenomênico, a principal característica dele é de ser cambiante, né? Então, o que é a floresta escura hoje, se permanecer nela e tiver o devido aprendizado de olhar para dentro de si próprio, vai chegar na clareira e vai chegar melhor, vai chegar como um ser humano ainda mais crescido espiritualmente, né? Isso vai um pouco contra toda a orientação que a gente tem na sociedade como um todo, né? Não estou falando todas as pessoas, mas no geral é assim, né? De olhar muito para o lado de fora, para o lado da matéria, né? Então, todas essas doenças psicogênicas da alma, vamos dizer assim, né? São estímulos que a vida está dando para que a pessoa assuma e tome a decisão moral de olhar para dentro de si mesmo. Né? E nesse sentido, leia os livros da Seitione, que vai te ajudar nessa travessia. Participe das nossas reuniões, nas regionais, nos seminários. A Silvana já falou brilhantemente sobre esse assunto, né? E, principalmente, a terceira prática muito importante, né? Tem a prática da meditação Shinsokan, e a terceira prática, a primeira é Shinsokan, a segunda é a leitura de livros, e a terceira prática é atos de amor em relação ao próximo. Né? Então, todos esses problemas que a gente tem, na verdade, sejam de ordem da alma ou não, são todos exercícios para a gente abrir mão do egocentrismo. No fundo é isso, né? Sim. No fundo é isso. Né? Então, se é assim, eu vou dedicar algum aspecto da minha vida para fazer bem a alguém, né? Então, na segunda-feira, seja você aquele cara que chega no ponto de ônibus cumprimentando todo mundo, né? Você está dando a coisa que o mundo está mais precisando, né? Que é amor. Por exemplo, né? Isso é um exemplo só. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Milton, muito obrigado. Então, todos os livros que foram citados aqui pelos preletores, eles podem ser encontrados na nossa livraria virtual, é livrariasni.org.br. Estamos, então, finalizando este programa. Agradeço sinceramente aos preletores, preletor Milton, preletor Romeu, preletora Silvana, pelas orientações, pelo diálogo tão agradável. E agradecemos também a você que nos acompanha aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita aí para compartilhar também com seus amigos, também para ativar as notificações do nosso canal, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada. Ter a capacidade de renascer é ter coragem, é ter encantamento por si e pela vida que habita tudo e todos. É ter uma certeza inexplicável de que é possível germinar e crescer de novo, não importa o que tenha se apresentado em sua vida até agora. É ter fé na sua hereditariedade divina e ter paz para seguir com brilho nos olhos e amor no coração. Renascer é entregar plena e completamente sua vida a Deus, com a certeza de que somente existe o bem. Renascer é firmar os pés na imagem verdadeira através da oração e da transformação que ela é capaz de fazer. Por fim, renascer é deixar a vida fluir. Venha viver momentos inesquecíveis e renovadores no último seminário de treinamento espiritual do ano de 2022, Seminário do Renascimento.
dias 13 e 4 de dezembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Fé, na Bahia, e Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Nos dias 10 e 11 de dezembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo. Para maiores informações e inscrições, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Muito obrigado!